Olá, está no ar o Mangueirosamente e hoje para falar de cinema, cinema da Amazônia, cinema feito na floresta. E para conversar com a gente, estamos aqui com a diretora do festival e diretora de cinema também, Ziene Castro. Ziene, fala deste festival de cinema panamazônico que está na qual edição? Olha, são 14 anos de projeto e 8 edições. Então, acaba sendo quase que bienalmente a gente consegue viabilizar uma edição. Fala pra gente como é que é esse festival, na verdade. Dá um recorte do geral do festival. Então, o festival foi fundado em 2009, né? E a gente pensou, quando o grupo que se juntou para fazer, né? Marco Moreira, eu sempre ressalto, porque tu sabes que cinema ninguém faz só, né? E um festival tão pouco, porque também é uma trabalheira absurda. E aí a gente tem pessoas que estão nessa jornada comigo desde o início. O Marco Moreira, o Felipe Pamplona, o Manuel Leite, a Amanda Guiar. Tem um grupo que está lá, a Carol Abreu, a Lorena Montenegro, enfim. Então, a gente, quando decidiu fazer um festival, que a gente sabe que já teve outros, né, Ismaelino, e que sucumbiram, porque a gente sabe o quanto é difícil manter um festival vivo. E eu sempre Fazer falo... cinema já é difícil. Fazer um festival de cinema é mais difícil ainda, né? Exatamente. E eu sempre honro as pessoas que vieram antes de nós e que também abriram esse caminho das janelas de exibição, que é para isso que um festival é importante, né? Para dar visibilidade para as produções. E a gente pensou num recorte curatorial que contemplasse essa cinematografia tão invisível, que é a cinematografia produzida nos países pan-amazônicos, considerando a Amazônia legal, a parte brasileira que contempla a Amazônia, e considerando os outros países que fazem fronteira com a floresta. Por isso um festival panamazônico, na verdade, porque ele engloba os países que são da chamada Amazônia fronteiriça, aí, essa Amazônia latina também, né? Exatamente. Essa parte da Amazônia que, na verdade, faz fronteira com a floresta. Todos esses países, que são 9, Brasil e mais 8, eles juntos, com, digamos assim, esse recorte geopolítico que a gente chama de Panamazônia. Então, quer dizer que, além de filmes brasileiros, vão ter filmes também de quais países dessa Panamazônica? A gente sempre chama, né, de Panamazônia, Amazônia Internacional, filmes que contemplam países além do Brasil, que é Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, a Venezuela e Equador, né? Não sei se já estou me repetindo, mas, enfim. Esse ano, e quase todos os anos, ao longo desses 14 anos, das 8 edições, a gente sempre teve a presença de filmes desses países que fazem esse recorte. E é um festival de documentário, é isso, Ziene? Começou na sua essência com o documentário, justamente porque o documentário é uma produção de mais baixo custo e acaba se sobressaindo. Se faz mais documentário na Amazônia do que ficção, seria isso? Sim, sempre. Então, a gente, como tinha sempre a inscrição era muito... para você fazer uma curadoria muito incipiente de ficção, a gente primeiro foi trabalhando a questão do documentário, porque é muito forte, e o documentário debate uma série de questões super importantes, tanto socioculturais quanto socioambientais, e a gente percebeu que estava na hora da gente incorporar as ficções, porque a gente sentiu o amadurecimento dessa produção cinematográfica. Mas isso a partir de quando? A partir dessa edição? A gente teve uma edição lá atrás, no comecinho da nossa jornada, 2009 e 2010, que a gente contemplou ficção. Aí a gente sentiu essa dificuldade de fazer a seleção, porque eram muito poucos filmes. E agora a gente percebeu que amadureceu essa produção. E foi bem sucedida. Essa edição a gente tem uma representatividade de ficções muito legal. Então a gente percebe, você falando tudo isso, que nesse tempo todo a ficção também dentro, né, dos países que compõem a Amazônia, a produção começou a crescer. Seria isso? Exatamente. A gente percebe um crescimento na produção cinematográfica de ficção que é mais cara, né? Que tu precisas ter um aporte mais robusto financeiro e tu precisas ter equipes também mais preparadas, né, para uma jornada de construção de uma ficção de 4 a 8 semanas de produção, e o custo é elevadíssimo, e toda a cadeia produtiva da ficção, ela exige muito mais. Então, a gente percebe hoje que a Amazônia legal, né, brasileira,
E a Amazônia Internacional, que são dos países panamazônicos, hoje conseguem produzir e apresentar mais obras ficcionais. Me diz uma coisa, quem produz dessa Amazônia brasileira, qual é o estado atualmente que mais produz cinema? Olha, eu acredito que é o Ceará. Quer dizer, o Ceará não é, né? O Ceará não está no recorte Amazônia Legal. A Amazônia Legal ainda está muito no começo da produção de longa. Eu te pergunto isso porque ganhou grande visibilidade, porque ganhou o melhor filme no Festival de Gramado, foi surpreendente, não só pela qualidade do filme, mas também por ser um filme do Acre. A gente nunca tinha ouvido falar, pelo menos isso foi uma grande surpresa em Gramado, quando tinha um filme escrito pelo Acre, foi uma ficção, então, um filme de ficção, e melhor ainda, um filme todo produzido lá, né, com os atores de lá, tá todo mundo, quer dizer, a gente ficou surpreso de saber que no Acre estavam fazendo cinema. Então, ele aliás, vai estar presente, né? Chama Noites Alienígenas, né? Que foi um grande sucesso, arrebatou a plateia e ganhou quase que a unanimidade no Festival de Gramado como o melhor filme, não? exatamente. Então, isso para a gente é uma surpresa, é um presente. Coloca, na verdade, a Amazônia no cenário da produção brasileira, né? Insere a partir daí. Para a gente é um marco simbólico, porque, assim, 50 anos de Festival de Gramado, né? É a primeira vez que um filme produzido na Amazônia chega nesse lugar. E a gente sabe o quanto é importante essa validação, essa visibilidade nacional. Então, assim, para a gente é super importante. O filme está vindo está sendo exibido dentro da 8ª edição nossa do festival. Ele está na mostra competitiva. Como é que Ele se divide o festival? O festival tem filmes em competição? O festival tem mostra competitiva internacional, que é da Pan Amazônia, e a mostra competitiva nacional, que é a Amazônia Legal. Então, a gente tem uma representatividade super interessante esse ano, nos surpreendeu enquanto curadoria, de filmes produzidos na Amazônia Legal, que isso é maravilhoso, né? E assim, num período que a gente pode dizer brasileiro, dos últimos 6 anos, de muita dificuldade para a cultura e para o audiovisual, principalmente por conta da gente não ter uma política pública federal voltada para a cultura e voltada para o audiovisual, interrompida. Então, assim, nos surpreende porque são projetos que estavam parados, porque também teve a pandemia. Então, são projetos que foram concluídos ao longo desse período e projetos que também conseguiram, através de fomentos da Lei Aldir Blanc e de outros fomentos estaduais e tudo, produzir, né, audiovisual e ter apresentado um número para a gente surpreendente. 848 filmes estavam inscritos. Eu queria falar exatamente desse número que você está falando, mais de 800 filmes inscritos, né? E a maioria desses filmes também a gente não vê, né? Ele precisa de uma certa visibilidade, enfim, tem a questão da sala de cinema, que não exibe filme brasileiro. Tem a questão que o filme tem que chegar ao streaming, mas aí tem todas as exigências para ser do streaming. Como é que você vê uma produção de cinema, entendeu? Que para a maioria das pessoas, para a maioria dos espectadores, para a maioria dos brasileiros, não está assistindo o seu cinema em uma sala? Pois é, eu acho assim, todo mundo fala que o cinema está em crise, né? O cinema está em crise faz tempo, né? Esse debate sobre a questão das salas e desde o advento do digital, né? Que a gente também teve que fazer a transição da película para o digital, né? Enfim, muitos puristas não assumiam o cinema digital como cinema. A gente passou por várias crises. E eu acho que agora a gente passa por essa, que é das plataformas de streaming, né? E, inclusive, eu vou até aproveitar e soltar o gancho da nossa plataforma de streaming, que é a primeira plataforma de streaming da Amazônia. Pois é, vocês criaram isso, é o Amazônia Flix? Amazônia Flix. Uhum. O Amazônia Flix é um canal, é um streaming feito por vocês de filmes da Amazônia. Exatamente. E que a gente está hoje ainda com todo o catálogo dele, são 60 obras, disponível, gratuito. Então, você entra na plataforma, se inscreve. A gente tem um provedor robusto, né, que é para evitar hackeamento. A gente tem um nível de segurança muito bom. E a gente hospeda festivais de vários lugares. E a gente tem mais de 10 mil usuários hoje. E a gente hoje, eu acho que... É uma plataforma grátis. Plataforma de streaming, amazoniaflix.com.br. Entra, se inscreve, tem 60 obras para fazer a degustação. Curadoria feita também por nós, do próprio festival.
e que a gente negocia com os realizadores e exibe os filmes. Alguns entram por poucos tempos, assim, poucos dias, outros ficam lá disponíveis. Eu acho o nome um achado, né? Amazônia Flix eu acho fantástico, eu acho de estudo pelo nome. Me diz uma coisa, como é para a pessoa que tem um filme se inscrever para estar nessa plataforma? A curadoria de vocês, mas alguém pode oferecer, por exemplo, um filme para Pode oferecer, e o filme, ele pode... Tem muita gente que envia, o filme vai para uma curadoria, e a gente vê se o filme está alinhado com as diretrizes da plataforma, né? E a gente vai construindo esse catálogo e vai disponibilizando. O foco de vocês, o foco do festival, claro, é mostrar a Amazônia, debater a Amazônia, né? E enfim, é isso. Fazer com que se conheça a Amazônia, né? Exatamente. Esse é o objetivo do festival. Mas todos os filmes falam de Amazônia. Em geral, a gente prima para ter esse debate sempre posto num nível elevado, porque a gente acha que é isso que a gente precisa, né? Debater a nossa produção por meio do cinema. Nosso lema, inclusive, esse ano, nosso slogan é o cinema de todas as Amazônias pela floresta em pé. Então, eu acho que o cinema ele tem uma enorme contribuição para vários debates, né? O audiovisual como um todo, eu acho que o audiovisual hoje ele é o futuro. A gente vê o quanto a produção de conteúdo hoje, redes sociais, YouTube, né, tomou conta. Então, a gente precisa ter conteúdos que façam realmente você ter um pensamento crítico, que contribuam para esse debate sobre a Amazônia. E não só do âmbito socioambiental, mas sociocultural também, né? Eu tenho aqui um recorte dessa mostra que vai ser agora, que começa no dia... Olha, a gente, na verdade, a gente começou essa semana, né? Já começou o festival? A gente já começou e aí a gente tem Mas a exibição principal da competição será no Cine Líbero Luchardo, é isso? A principal vai estar toda concentrada no Cine Líbero, porque é uma sala ótima, né? Com uma qualidade de som ótima, com uma Continua sendo a nossa sala de cinema não comercial ainda, né? Depois de muitos anos, continuamos com o velho e bom Cine Líbero Luchardo. É o nosso grande parceiro, é o Cine Líbero Luchardo e a Fundação Cultural do Pará. E a gente tem o patrocínio, a contribuição do Instituto Vale, né? Porque senão a gente não conseguiria ter o festival em pé. Mas, assim, a gente tem poucas salas. O festival já aconteceu, e tu lembras, porque tu acompanhas, em 4 salas. A gente já lotou em 2 sessões. Ou seja, a gente já teve mais de 1.200 pessoas querendo assistir filmes do festival. Isso é uma hora, inclusive, para a gente falar que o Olímpia tem que voltar, né? Exatamente. O Olímpia, aquela caixa lá, fizeram uma obra... Colocaram o telhado, mas o cinema continua fechado, não tem resposta de ninguém. Precisamos de volta o Cine Olímpia. E é isso, entendeu? A gente lamenta porque a gente não tem mais salas para poder ter um festival mais robusto, inclusive. Teríamos muitos filmes, inclusive, mas não temos sala para exibição de todo com essa capacidade, né? E a gente vai estar concentrados no Cine Líbero Luchardo. Eu tenho aqui mais ou menos um resumo. São 14 filmes do Brasil, né? São 4 longas e 10 curtas, 3 filmes do Peru, um filme da Bolívia, um filme da Colômbia e um filme da Venezuela. Quer dizer, a gente vê muito bem representada essa Amazônia, essa Panamazônica, né? O que você destaca na programação? Além, é claro, do Noites Alienígenas, repetindo, grande vencedor do Festival de Gramado, uma grande surpresa, mas é um filme surpreendente. E é imperdível, assim, porque eu acho que ele apresenta um recorte de Amazônia de forma ficcional, que é quase documental, né? É um retrato da nossa realidade muito bem produzido. E com elenco, né, local, que é super incrível também. Então, tudo isso eu acho que é bom ressaltar. Agora, a gente tem filmes convidados também no festival, né? E a gente vai ter uma sessão brinde super especial. Inclusive, eu acho que a gente está com o Mangueirosamente, assim, colocando no ar essa novidade, que é uma sessão especialíssima, única, que vai ser no Maria Silvia Nunes, para poder comportar o maior número possível de pessoas. Porque Maria Silvia Nunes também Cine Estação, né? Mas muito, muito difícil da gente conseguir usá-lo, porque ele é usado para diversas outras atividades. Então, a gente conseguiu um dia no Maria Silvia Nunes, que vai ser o novo longa-metragem ficcional do Roger Elahá, Eu, Nirvana, com um grande elenco, inclusive com um elenco paraense. Roger Elahá é um diretor, né, de Cinema paraense. Exatamente, cinema paraense faz muita coisa, o Roger, né? E ele vai lançar... Já tem um tempo aí no cinema. E é o primeiro longa dele. É o primeiro longa ficcional dele. E convido todos para estarem presentes.
Agora me diz assim, como é que funciona o festival? Ele vai ser no Líbero Luchardo e O festival no as Líbero sessões? Luchardo acontece nesse período todo, né, até 20 de novembro, tudo gratuito, todas as programações, todas as sessões, todas as atividades que acontecem, inclusive de formação, porque a gente tem oficinas de formação durante Pois o é, festival. fala dessa programação paralela que é bem interessante. A gente vai ter a Vânia Lima, que é da Tendendê, né, uma baiana, uma produtora executiva incrível, super experiente, que vai vir dar uma oficina gratuita. As inscrições também estão disponíveis no nosso site, amazoniadoc.com.br. Você entra lá, acessa, ainda dá tempo de você se inscrever ou participar. E são pessoas que têm muito a contribuir para fortalecer a nossa produção local, né? Porque é importante que a gente continue formando essa cadeia produtiva aqui na Amazônia Paraense. Você, além de produtora de cinema também, né? Você também é diretora de cinema e você acaba de fazer um filme, né? Há muito tempo, né? Eu vejo que você está nesse mundo do audiovisual. O que essa coisa do digital, das câmeras pequenas, enfim, isso melhorou, claro, com certeza, né? Mas quais são as grandes dificuldades ainda de fazer cinema por aqui? Primeiro, a gente sabe, claro, que é falta de dinheiro, né? É a falta de recurso e a gente ainda precisa ser subsidiado, né? A cultura, de um modo geral, precisa desse incentivo e a gente não consegue estabelecer uma política pública de continuidade. Mas então, essa as coisas política não... que você fala seria uma política estadual ou seria uma política federal? É federal, estadual e municipal, na verdade, nos 3 âmbitos, porque uma fortalece a outra, né? E complementa a outra e faz com que a gente consiga ter uma política pública mais robusta, que dê conta e que possa realmente manter uma continuidade, porque só a continuidade, né, Ismaelino, consegue fazer a cadeia produtiva realmente amadurecer e se profissionalizar. Você falou dessas oficinas, né? Já teve gente das oficinas, das outras edições, que estão aí no mercado, que... Tem, isso é muito legal também, né? A gente vai ter até um relato no encerramento agora de uma profissional que começou no Amazônia Doc e agora está numa grande empresa de distribuição de cinema em São Paulo, contando e fazendo relato dessa história que começou no Amazônia Doc. Aí eu já encontro pessoas que estão trabalhando no mercado do audiovisual, que começaram há 14 anos atrás com oficinas nossas, né? Então, assim, a gente vê esse resultado acontecendo. A gente vê realmente, porque são 14 anos, né? 14 anos é um tempo longo já de existência do festival, né? 8 edições. E as dificuldades desse tempo todo? Porque, por exemplo, eu vou a muitos festivais de cinema, né? E conheci todos os diretores e tudo mais, mas sempre tem uma dificuldade. Festivais consolidados, como o de Brasília, inclusive hoje falei com o diretor do Festival de Brasília, enfim, festivais consolidados, festivais históricos, festivais famosos, não só no Brasil, como no resto da América Latina e do mundo, com toda dificuldade, parece que estão fazendo o primeiro festival, tem que ficar andando com o pires na mão. É isso. Nunca sabe se vai fazer. Tem gente, por exemplo, assim, eu lembro agora recentemente, o Cine Ceará quase não acontece, justamente por essa questão. Enfim, difícil, né? Muito difícil. A gente sempre está fazendo como se fosse a primeira edição, porque sempre é tão complexo da gente conseguir que tenha aporte, que tenha patrocínio, que tenha apoios, né? Mas tu sabes como é a questão da arte, né? A gente faz porque a gente é apaixonado, porque a gente acredita que vale a pena, né? Temos essa cinema é um caso de paixão, né? De todas as formas, né? Cinema é paixão. Para quem vê, para quem faz, né? Cinema é paixão. Eu vejo que tem esse envolvimento emocional muito forte com o cinema. É impressionante isso, né? Eu sou uma total apaixonada pelo que eu faço e dedico a minha vida. Tu me acompanhas há muito tempo e tu sabes disso. Me diz uma coisa, desses longas todos aqui, nós temos vários aqui que você... Tem os longas e tem os curtas. Tem a competição dos latinos, da Panamazônica, né, dos países fronteiriços, mas tem também os brasileiros, né, os longas brasileiros. Pois é, e a gente tem, assim, surpreendentemente, uma representatividade nessa edição muito alta da Amazônia Legal, que a gente chama, que é a Amazônia brasileira, né? E que é maravilhoso isso, né? A gente vê que realmente a produção está se consolidando, como tu falas, né? Está amadurecendo, né? Porque é o fazer contínuo que te amadurece. O que eu percebo também no que eu tenho visto daqui em outros festivais é que o olhar para a Amazônia, o olhar para a realidade amazônica, o olhar para a nossa cultura, ele é muito mais atento hoje em dia.
os cineastas estão voltados para isso. Isso eu acho bem interessante. Eu acho que é uma mudança, entendeu? As pessoas querem fazer ficção, mas uma ficção amazônica, tá entendendo? Eles podem pegar uma história universal, mas a ficção, a realidade é amazônica. E eu acho assim, acho que é importante a gente ressaltar, porque assim, durante muito tempo a gente não conseguiu ser protagonistas, né? Eu acho que nós, amazônidas, precisamos falar de Amazônia. Porque, é como tu falaste agora, muito se fala de Amazônia, o mundo fala de Amazônia, o outro Brasil do Sul e do Sudeste fala de Amazônia, e nós, amazônidas, somos quem menos falamos de Amazônia. Então, acho que a gente fortalecer um festival que faz um recorte panamazônico, a gente produzir os nossos próprios filmes, nós fazermos as nossas narrativas acontecerem nas telas como diretor, como técnico, como ator, eu acho que isso é muito importante, relevante e necessário. E urgente. Você faz o festival sozinha, não? Você faz com uma equipe? Tem uma equipe. É uma equipe. Qual é essa equipe? É você como diretora? Eu jogo em todas as pontas, né, Ismaelina? Eu sou diretora, eu sou produtora, eu sou curadora. E é isso, sabe? Chuta a cabeceia e faz o gol. Porque, né, é difícil. E é isso, é um filho, né? Mas eu tenho a colaboração do Marco Moreira, eu tenho a colaboração... Sempre estão comigo desde 2009. Então, é um grupo que está há 14 anos juntos. O Marco Moreira, que tu sabes que é outro apaixonado por cinema, né? Que nasceu dentro do cinema com o pai, né? O Manuel Leite, a Carol Abreu, que também tem formação em cinema e em artes visuais, a Lorena Montenegro. Então, é essa turma que está junto há 14 anos, acredita na potência da nossa produção e faz o festival ficar em pé. Você também traz convidados, né? Como todo festival, você tem convidados. Quem é que vem para essa edição? Sempre trazemos, e é importante, porque assim, a gente já trouxe nomes incríveis, né? A gente já trouxe Adrian Coyle, de Londres, para falar que tu sabes que é um dos maiores produtores de cinema, que fala, né? Falou de Amazônia, já virou estrela. A gente trouxe Vicente Rios, a gente trouxe Andrea Tonati, a gente trouxe Jean-Claude Bernardet, a gente já trouxe Suzana Lira. A gente sempre faz um esmero para trazer representatividades, né, de nomes nacionais e panamazônicos importantes. Esse ano, a gente traz o Sérgio Carvalho, diretor do Noites Alienígenas. A gente traz o Aurélio Miquiles, diretor do Segredos de Putumayo, que é amazonense, né? A gente está trazendo... Aliás, Segredos de Putumayo é um filme que todos devem ver. Acho que ele está ainda hospedado na plataforma do Sesc Digital, Sesc Cinema em Casa. Vai estar no cinema, né? A gente está com ele em competitiva. Vocês estão com ele? Ele está na competitiva. É uma das melhores documentários que eu vi esse ano, inclusive. Ele está na competitiva do festival esse ano. Então, é isso, uma representatividade incrível. A gente está com a Amazônia Nova Minamata, do Bodansky, na competitiva, né? A gente tem um filme do Peru super interessante, o Xamixá em Busca da Felicidade, que é uma ficção peruana. Então, super interessante também, que faz o contraponto com o filme do Acre, entendeu? Garota Invisível, que é outra ficção peruana. Tudo é Rio, que é um filme dirigido por um diretor do Tocantins, né? Então, assim, é muito importante que a gente valorize essa produção, que a gente assista, que a gente debata, né? Porque nós, produzindo cinema na Amazônia, é um outro tipo de ponto de vista, né? Nós que somos habitantes desse território. Eu acho que todos podem falar de Amazônia, claro, devem falar de Amazônia, mas eu acho que a gente precisa desse espaço. Ziene, tem os filmes paraenses também, tem um recorte bem local aí do festival, né? Conta quem é que está nessa edição. Que é muito bacana. E é na competitiva da Amazônia Legal, ou seja, a competitiva da Amazônia brasileira, que a gente considera, né? A gente tem figurinhas carimbadas já, que estão com a gente desde 2009, que é muito legal isso, né? As 8 edições, e eles têm sempre algum filme que está representando, né, a produção deles, que é o Chico Carneiro, né? Não sei se tu conheces. Sim, claro. E a Priscila Brasil. Então, assim, a gente tem o Dona Raimundinha do Rio Tapujuru e o No Vazio do Ar, que são 2 filmes. E a gente tem um longa de Santarém. Isso é maravilhoso também. Então, a gente também ter essa representatividade de outros municípios do Pará também abre essa visibilidade, né? Não só para a capital, descentraliza.
que é uma coisa também super importante, né, E Ismaelino? tem também na tua programação Bezedeiras, né? Que era um dos que estavam na competição de curta-metragem em Gramado esse ano. Né? Exatamente, recebeu acho que uma menção honrosa e está Sim. com a gente na competitiva de curtas. Esses que eu estou falando são da competitiva de longas. E aí tem o Ira, a retomada da floresta, que também está agora na Mostra de São Paulo, Sim. que também é sobre um indígena trans, também sensacional, não sei se tu já viste esse filme. E Os Devotos de São Sebastião, que é de Bragança, também de 2 diretores paraenses. Então, a representatividade é Amazonas, também na Amazônia Legal, representado Longa, Pistolino e o filme que não acaba nunca, que é de um apaixonado por cinema, sensacional. E Marisa é Cláudio, que é um filme, obviamente, sobre o assassinato dos militantes, né, da Amazônia, Eu tenho defensores da percebido terra. em festivais que a produção do Amazonas ela tem crescido porque eu tenho visto sempre curtas-metragens, não vi longa ainda, mas curta-metragem do Amazonas aqui, feito em Manaus, né? Tu viste O Barco e o Rio? Sim, consegui ver esse. Então, esse, aliás, é um dos que mais correu o festival, um dos mais... muito você acha que lá premiado. estão fazendo mais cinema do que aqui? Olha, eu acho que a gente está muito próximos. Eu acho que as políticas públicas e o incentivo ainda são muito incipientes, né? Eu acho que Manaus, acho que faz mais produção de fora. Como a gente também tem muita produção de fora aqui, né? A gente precisa, inclusive, debater sobre a Film Commission. Eu acho que é importante. A gente não tem esse birô, né, de negócios aqui do cinema. São muitas coisas para construir, né, Ismaelino, que fortalecem a cadeia produtiva do cinema. Eu acho que, de um modo geral, assim, a minha impressão, a minha análise é que ainda estamos muito parecidos. A gente não tem assim um super destaque dentro da Amazônia Legal. Obviamente tem esse destaque para o prêmio que o Acre levou, mas tu não tens uma produção robusta no Acre, entendeu? Tu tens uma produção que se sobressaiu. Caso isolado, né? Entendeu? Como a gente tem a produção aqui, a Jorane fez um longa, né? O Roger agora vai lançar esse, mas assim, 2 longas, sabe? É muito pouco ainda, né? Eu vou lançar um longa ano que vem, também praticamente uma produção independente, que eu consegui apoios, e um longa que tem 10 anos, que é um longa documentário sobre a vida da Eneida de Moraes, que está em finalização de produção, vou lançar em 2023, em parceria com o Cinema é muito caro de fazer, né? Muito caro Continua sendo ainda, né? Com todos esses recursos da possibilidade de você ter um equipamento digital, continua sendo uma coisa cara de fazer, né? Caro, porque envolve muita gente. Uma produção média, assim, quanto custa fazer, por exemplo, um curta-metragem? Olha, um curta-metragem de ficção, com uma produção muito bem produzida, né, com qualidade, tu vais gastar entre 150 mil. Agora, é óbvio que tem casos e casos, né? Mas, falando de ficção, que é uma produção de cinema mais cara, gira em torno disso, sabe? Para tu fazeres um curta ficcional. As minhas 2 experiências últimas que eu fiz em 2019, né? Não é tão longe, 4 anos, custaram essa faixa de 200 mil. Que maneira entra essas leis de incentivo, tanto estadual quanto a lei municipal? Então, a gente nem tem hoje nenhum tipo de captação municipal. A gente está com as leis municipais totalmente estagnadas. Não tem mais A Tó Teixeira está interrompida. A lei CMA, que é uma lei que você pode escrever e fazer uma captação hoje, atualmente, vai alterar, né? Parece que para 2023, mas atualmente o teto é R$400 mil, mas a dificuldade de captar e você encontrar empresas sensíveis ao cinema ainda é raridade, a gente não tem. E as políticas públicas federais foram interrompidas em 2018. Vou aproveitar a oportunidade, falando dessa demonização, né, que ocorre ou que ocorreu com essa coisa das leis de incentivo, Lei Rouanet e as leis estaduais. Explica para a gente exatamente o que é. Quando você diz que você ganhou o selo para captar, não é que o governo deu o dinheiro, não é que a prefeitura deu o dinheiro. Na verdade, você vai atrás da iniciativa privada para que ela patrocine, né? Exatamente. Dentro, claro, dos trâmites legais, da lei e tudo mais, que ela patrocine. É bom? Explica para a gente como é que é essa coisa do incentivo. Eu acho a Lei Rouanet, a lei federal, porque a gente tem várias leis, né? A gente tem a lei do audiovisual, a gente tem a Lei Rouanet, que a Lei Rouanet ela engloba todos os tipos de produção.
música, todas as artes, todas as expressões artísticas, não só o cinema. A lei do audiovisual é específica para o cinema, digamos assim. Então, assim... A gente fala Lei Rouanet porque foi justamente essa a mais demonizada, né? Mas o que... Exatamente, porque... Como se chegasse a captar... Não, ninguém está dando dinheiro. Na verdade, você tem a permissão, não é, de captar através de empresas privadas, ou seja, do capital privado, que ele patrocine, né? Eu acho que a demonização, que é um erro, né? Eu não vou corroborar com isso, porque eu também sou contra, mas eu acho que é necessário, sim, a gente fazer um debate com a sociedade civil. Por quê? Porque o que acontece? É uma articulação que você tem que ter lobby para chegar numa empresa e captar. Então, ela deixa de ser uma política de democratização do acesso ao recurso, porque nem todo mundo entra em qualquer empresa para captar. Claro. Né? Então, você precisa ter toda uma articulação para que você consiga apresentar um projeto para uma empresa e para que você consiga viabilizar. E aqui talvez mais difícil, né? Porque as empresas... A filial, no caso, quer dizer, a Às matriz vezes, nem tá fora aqui. daqui. Nem está aqui, você tem que conversar... Nós, em geral, estamos fora do jogo. É muito complexo, entendeu? Então, tipo assim, para fazer uma captação no Instituto Vale, né, você tem que ter a Rouanet aprovada. Você coloca o seu projeto passa por uma banca, essa banca faz uma análise, aprova dentro dos critérios todos que a lei tem, te dá uma certificação e você vai atrás de uma empresa que tem isenção... Não é essa coisa de, ganhou a certificação, botou o dinheiro na mão. Não tem isso, né? Nem a Lei Rouanet, nem as leis estaduais. No caso, falando do nosso caso, a CMA. Então, você tem que ter toda uma articulação para você chegar junto de um departamento de marketing, que é quem decide aonde aportar o dinheiro, e ele se interessar pelo teu projeto e acreditar que vale a pena ele colocar o dinheiro. E é difícil isso aqui, não? É muito difícil. Por mais que seja a captação de uma quantia pequena, É muito difícil. É muito difícil. É claro que a gente já tem um aporte robusto, mas ainda assim, Ismaelino, eu acho que eu acho que o correto é ter um fundo. Essas empresas, elas são isentas de impostos. Esse recurso é uma isenção fiscal. Isenção fiscal. E que essa isenção, ela é destinada a projetos culturais. Mas quem decide aonde vai aportar esse dinheiro são os departamentos de marketing das empresas privadas. Então, você passa por um outro tipo de crivo. Eu acho, assim, que a gente precisa repensar várias coisas, né? Eu acho que é super importante. A gente precisa desse recurso, né, para incentivar a cultura. A gente viu agora na pandemia o quanto a cultura é fundamental, né, para a nossa saúde mental, para a nossa reflexão. Aliás, foi a nossa melhor companhia, né? Exatamente. Naquele momento terrível, né? Exatamente. Foi a nossa melhor companhia. Mas eu acho que é super importante a gente manter a Lei Rouanet. Ela não pode ser demonizada, ela precisa, obviamente, passar por ajustes, como tudo, né? As coisas precisam sempre estar, né, em processo de construção. E eu acho que essas políticas públicas todas são necessárias, importantes, e precisam incentivar a cultura. A economia criativa da cultura é uma economia importantíssima, que gera muita riqueza, né? É uma economia limpa. Então, é muito importante que a gente discuta e debate. Que tem uma cadeia produtiva, né, que vem atrás da produção de cinema. Então, né? A quantidade de emprego que você gera, nós, por exemplo, no próprio festival, né, nós geramos diretamente, minimamente um festival pequeno, como desse ano, você gera 50 empregos diretos e você gera indiretamente, porque você contrata fornecedores. E um filme que é uma coisa coletiva, né? Porque e um eu filme nunca que gera sete de filmagem com 3, 4 pessoas, né? Na verdade, de 100 para cima, não é? Exatamente. O que ainda você faz com uma quantidade menor de pessoas é um documentário, né? Até porque precisa ser menos invasivo, né? Para você abordar o personagem e tal. É um projeto que você demanda menos recurso e demanda menos equipe. Mas ficção, que é o que todo mundo quer fazer, porque é óbvio que a gente quer se apropriar da realidade, quer fazer uma leitura sobre essa realidade, né? E aí tem toda uma questão artística, o olhar de cada diretor e tal. Isso exige um aporte, um orçamento mais robusto, né, e mais significativo. Voltando ao festival, vamos convidar as pessoas. Fique em cartaz até o dia 20 no Cine Líbero Luchardo. Isso, com uma grande festa no final, 19 e 20. Exibições diárias. Quais são os horários das sessões? Exibições diárias. A gente tem
desde de manhã, porque a gente tem um curta escolas, que a gente exibe só para escolas, uma competitiva só de jovens, filmes produzidos por comunidades, inclusive comunidades que a gente viaja e faz itinerância. A gente tem 2 filmes esse ano, inclusive, produzidos pelo nosso festival, que vão estar na competitiva. Filmes do Cine Clube TF, filmes do Curta Xingu, filmes do Cine Alter. A gente faz digamos assim, um pool de representatividade do Pará, que vão estar na Mostra Competitiva Primeiro Olhar, que é de manhã. A gente tem esse recorte panamazônico, que acontece sempre a partir das 18 horas, começam as competitivas, né, até 10 horas da noite. E a gente tem também as palestras, o primeiro fórum de cinema da Amazônia, que são as bancas, os painéis de debate sobre políticas públicas. Sempre no Líbero Luchardo, Tudo no Líbero Luchardo. Lotou a capacidade. Lotou a capacidade, fechou. Então, chegar 1 hora antes, que os ingressos vão estar na bilheteria, né, para a gente democratizar o acesso e que todos possam, né, assistir, debater e participar do festival. E a gente vai ver o teu filme lá? Dessa vez, não? A gente vai ter uma exibição. A gente vai ter uma exibição no dia 18. A gente vai ter a exibição do Praiano. Tu vais ter a oportunidade de assistir, que é um filme que eu fiz em parceria com Cláudio Barros, inclusive, na direção. A gente dividiu, bateu bola nesse filme. E é um filme também super interessante, que tem uma temática LGBTQIA+. É um filme e você me falou uma coisa que é interessante, né? O festival também tem uma itinerância. Esse ano chega até o Rio de Janeiro, né? O Cine Estação Botafogo. A gente vai para o Rio de Janeiro aportar Cine lá. Estação Botafogo. Vamos este ano. Como é que vai ser isso, essa chegada no Rio de Janeiro? Vai a Amazônia invade a beira-mar, né? Exatamente. Saímos dos nossos rios, né? Sim. Nossos rios... Vai parar na Baía do Guanabara. Vai parar da Guanabara e a gente vai invadir as salas de cinema do Rio de Janeiro, todos convidados, e vai ser bem bonito. Ótimo. Ziene, um prazer conversar contigo. A gente volta a falar depois do festival para contar mais histórias e, quem sabe, mostrar trechos do filme. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, querido. Muito obrigada pela oportunidade da gente divulgar, porque isso é super importante, né? Esse é o Mangueirosamente, que você assiste no Libiplay dentro de liberal.com.